Ganhar ou perder. É muito comum em esporte a gente falar, faz parte do jogo. Vencer ou não. Deuteronômio, Deus fala de bênção e de maldição, de vida e morte. No Éden foi, não coma, porque se comer morre, se comer morre, se não comer vida eterna. E no decorrer da nossa caminhada, não parece que existe uma terceira via, sempre duas só. Bênção ou maldição, vida ou morte, perder ou ganhar, não coma, porque se comer morre, se não comer, vida eterna, e assim por diante. É sim, sim, não, não. Não há uma terceira opção, ou seja, não existe mais ou menos. Talvez, ou nós estamos, ou nós não estamos. Ou nos envolvemos, ou não nos envolvemos. Ou tomamos posição, ou não tomamos posição. É sempre assim. E no decorrer da nossa caminhada, a gente vai tentando ajeitar as coisas para que estas opções ficam um pouco distantes. Mas, na verdade, quando a gente não toma a posição, a gente já tomou uma decisão. Sempre estamos tomando decisões na vida o tempo todo. É que a gente, às vezes, não traz à consciência isso, mas mesmo quando não tomamos uma decisão, nós tomamos uma decisão de não tomar decisão, por exemplo. E o texto que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar nessa noite, nos fala de um desafio de Deus para nós, mas foi para um homem de Deus também. Eu quero ler o texto e a partir da leitura nós vamos então compartilhando. Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Deus já traz uma forma muito especial e poderosa para a vida de Josué. E Josué foi alguém que acompanhou Moisés desde o princípio, desde que ele então saiu com o povo da terra do Egito e atravessou todo o deserto durante todos os 40 anos. Servo fiel a Deus, servo fiel a Moisés, companheiro. Alguém que estava com Moisés o tempo todo, percebeu, viu momentos grandiosos, viu momentos difíceis na vida do povo durante toda a caminhada no deserto. Esteve sempre ao lado, percebendo esta ação portentosa de Deus, esta ação maravilhosa de Deus. E de repente agora o grande servo Moisés morreu. E Deus diz isso para ele, olha, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Deus disse exatamente isso. Meu servo Moisés está morto. Eu fiquei pensando nessa frase de alguém que o acompanhou, vivenciou a experiência de vida, de experimentar todas estas manifestações de Deus na vida do povo através de Moisés. Mas agora Moisés não está mais ali. Deus diz, olha, Josué, a história de Moisés passou. A história de Moisés já não existe mais, agora é com você. Não temos mais Moisés, agora é você. Eu fiquei pensando nessa ação de Deus em trazer à memória de Josué esta realidade. Ou seja, você viu tudo que ia acontecer. Olha para trás, Josué. Você ouviu coisas boas, você viu coisas tremendas, positivas, viu coisas negativas do povo, por exemplo, quando 3 meses depois de ter saído da terra do Egito, eles estavam de frente com a terra prometida. Podiam entrar por ali, 3 meses depois. Josué foi um deles que esteve lá. Mas quando eles voltaram, os espias, você vai olhar isso no livro de Números, eles não quiseram, eles tiveram o quê? Medo, pavor dos homens que habitavam a terra prometida. Por causa da decisão deles, eles caminharam 40 anos pelo deserto, até que toda a primeira geração ficasse morta no deserto. Houve ali uma decisão e Josué participou disso. Aí eu fiquei pensando nessas questões
que acontecem na nossa vida, que faz parte do nosso passado, que faz parte da nossa história, sejam elas boas ou não. Mas chega um momento que a gente tem que olhar para o passado e, de fato, deixar as coisas no passado. Deus disse para Josué: meu servo é morto. Fechou-se um ciclo. Fechou-se um ciclo. Acabou. Agora é você. O que você vai fazer, Josué? Eu tenho para você uma direção, eu tenho para você um propósito, eu tenho para você algo novo. Mas você agora tem que olhar para trás e tirar a experiência, seja do aspecto positivo das manifestações portentosas de Deus, ou dos aspectos negativos que trouxeram dificuldades para o povo, para você, para Moisés, para todo mundo. E foi por uma situação desta que Moisés não entrou na terra, ele se irritou com o povo, ele pecou contra Deus. Mas Deus diz: olha, Moisés está morto, já resolvi com ele, está tudo certo. Olhei para mim, compartilho com vocês, da gente não ser escravo do passado. Não ser dominado pelo passado. O passado precisa ficar lá. Ele não pode mais dirigir as nossas vidas. Ele não pode mais estabelecer os nossos comportamentos. Ele não pode mais estabelecer a direção dos nossos passos. Ele precisa existir, sim, claro. Ninguém vive sem passado, mas ele precisa estar no lugar devido, sem alterar especificamente, profundamente, as nossas expectativas de futuro e muito menos dominar o nosso presente de maneira que a gente fica completamente amarrado, escravizado, dominado por ele. Mesmo que sejam coisas boas, eu não posso viver de coisas boas no presente só do passado. Eu preciso experimentar coisas novas de Deus todos os dias. Da mesma forma, eu não posso transportar as dores, as questões horríveis do passado para o meu presente e vivenciá-las como se de fato fosse hoje, dominando todo o meu ser e matando qualquer expectativa de futuro. Moisés está morto. Acabou. Chega. Chega. Não dá mais. Prepare-se. Ele chama Josué, chama o povo e diz: olha, preparem-se, porque vocês vão ter que atravessar o Rio Jordão. Entrar na terra que eu estou para dar a todos os israelitas. Pode virar o texto, fazendo um favor. Como prometi a Moisés, todo lugar onde vocês puserem os pés, eu darei para vocês. Todo lugar. Moisés ajuda, o povo a conquistar a terra do lado oriental. Agora eles têm que atravessar o Jordão para conquistar a terra prometida do lado ocidental. É nesse lado ocidental em que Moisés não entra. Que de fato é a grande terra prometida, aonde mana leite e mel. Então Deus diz para Josué: Josué, há uma promessa. Há uma promessa sobre a sua vida, há uma promessa sobre a vida do povo. Há algo que eu tenho para você, é algo que eu tenho para a sua história, é algo que eu tenho para a sua vida. Eu estou afirmando, assim como eu fui com Moisés, assim como eu prometi para Moisés, agora eu estou me comprometendo com você. Tem coisas grandiosas que eu tenho para a sua vida, Josué, e para o seu povo, Josué, para o meu povo. Você tem promessa de Deus? Você tem promessa de Deus, querido? Está aí no seu coração. Então é para você. Você é capaz de enxergar? De vislumbrar? É como se levasse Josué
a olhar para além do Rio Jordão. Olha para frente, Josué. Está vendo tudo isso daí? É para você. É para o seu povo. Está olhando tudo isso aí? Uma coisa. Deus me levou a lembrar de como Ele fez com Abraão. Abraão estava dentro da tenda. Dentro de uma tenda. Mas Deus queria falar para Abraão a dimensão da promessa. De que Abraão fosse capaz de vislumbrar o tamanho da promessa que Deus estava fazendo para ele. Então, se ele estivesse dentro da tenda, ele não ia conseguir ter a dimensão das promessas de Deus. Ele não ia ter condições de perceber tudo aquilo que Deus estava falando para ele. Então era necessário ele sair do lugar onde ele estava. Era necessário ele deixar o lugar onde ele estava para ir para o novo e enxergar tudo aquilo que Deus estava prometendo. Então ele tira Abraão de dentro da tenda, leva para fora e diz: Abraão, olha para o céu. Conta as estrelas, Abraão. Dentro da tenda ele não conseguia enxergar a dimensão do universo. Olha as estrelas, conta. Seria como dizer, é impossível contá-las, Senhor. Não dá para dimensionar o tanto de estrelas. Ele falou, pois é. Assim será a sua descendência, Abraão. Olha para o chão, Abraão. Conta a areia, os grãos de areia. Percebe a quantidade. Não dá para contar, Senhor. Assim será a sua descendência. Como os grãos de areia, ou seja, não dá para contar as estrelas, não dá para contar os grãos de areia, ou seja, a dimensão da promessa de Deus é infinita, poderosa sobre a vida de Abraão. Então nós, para dimensionarmos o que Deus tem para nós precisamos sair, como diz o Douglas, da nossa zona de conforto, do nosso buraco, da nossa tendinha. Porque senão nós não vamos conseguir perceber a grandiosidade da promessa de Deus para a minha vida, para a sua, para as nossas vidas, para a vida da Oitava Igreja. É pequeno demais. Então é preciso sair, é preciso olhar além. Olha, Josué, preste atenção. Porque é uma promessa de conquista de terra. Há uma promessa de lugar especial, diferente do deserto, diferente do Egito, da escravidão, é diferente de tudo que você já viu nesse mundo. Porque é uma terra que será sua, um lugar seu. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Vira. Sabe o tempo que isso foi de verdade conquistado de maneira ampla, geral, com o rei Davi. O único que conseguiu estender toda essa promessa. Ninguém. Aí eu fiquei pensando, Deus, como será assim? De que maneira? Há tantas coisas difíceis diante de nós. Há tantas barreiras, pessoais ou não. Há tantas coisas que nos impedem de que essas promessas aconteçam. A gente mesmo, as coisas, o mundo, o diabo, a carne. Ou seja, há uma infinidade de situações que nos empurram para baixo. Aí Deus vem e diz, Josué, a tarefa é difícil. Os inimigos estão aí, mas eu vou te dizer uma coisa. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Amém, irmãos? Não é uma promessa maravilhosa? Ninguém. Aí ele diz, como eu fui com Moisés, você viu o que eu fiz com Moisés e através de Moisés na vida do povo? Vi sim, Senhor. Eu estava lá. Eu vi. Assim será com a sua vida.
Eu estarei com você. Nunca, nunca, diga aí, nunca, nunca o deixarei e nem... Amém? Nunca. O Espírito Santo de Deus veio sobre as nossas vidas. Ele está em nós. E Jesus disse que nunca nos deixaria só. Ele está comigo, está com você, Ele está conosco. Amém? Nunca Ele vai nos deixar. Então nós podemos olhar para frente, porque é na autoridade do nome dEle, na autoridade do nome de Jesus que nós iremos. É na autoridade do nome de Jesus que você vai. Não é no seu nome, não é no seu nome, é no nome dEle. Essa é a parte de Deus. Deus diz isso para nós. Ah, pastor, mas então está fácil demais. Sim. Agora olha o que Deus diz para ele. Olha o que Deus está dizendo para ele. Seja forte e corajoso. Sabe quantas vezes Deus diz para ele nesse texto? 3 vezes. Ou seja, há algo que Deus está revelando, mostrando, é algo que Deus está chamando a atenção. Deus está dizendo para nós, seja o quê? Seja forte. E o que nos deixa fraco? Uma enfermidade? Um cansaço? Algo emocional que perturba a nossa cabeça e nos faz pensar que nós não somos absolutamente nada, que nos sentimos os piores dos piores, que produz dentro de nós um desequilíbrio, onde nós não conseguimos perceber a realidade de fato, como ela é, dentro da perspectiva espiritual. Então nós olhamos para a realidade e ela está distorcida diante de nós. É assim, por exemplo, com a síndrome do pânico. A sensação de morte iminente, porque o cérebro faz exatamente você perceber algo que é totalmente descabido dentro da realidade. Então você tem a sensação de que vai morrer agora, naquele momento. Por isso as pessoas desenvolvem, né, a síndrome da agorafobia, ou seja, é o medo, eu vou morrer agora, nesse instante. Então há uma leitura errada do cérebro diante da realidade. E quando nós não fazemos a leitura correta, nós nos sentimos o quê? Fracos. Então nós temos medo. E o medo nos apavora, nos aprisiona. Então Deus está chamando a realidade, chamando para nós, diz assim, seja o quê? Forte, vença exatamente isso que está te jogando para baixo, que está desanimando você, está acabando com a sua vida. Seja forte, no nome de Jesus. Mas seja corajoso. Só ser forte não é suficiente. Deus não nos deu o espírito de covardia. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de ousadia, e na autoridade do nome de Jesus. Então precisamos botar o pé, ir além, porque a fé, ela nos conduz a irmos além. É sair da tenda, é olhar para a grandiosidade das promessas, é botar o pé, é dizer, Senhor, eu estou aqui, vou fazer, bota o pé. Seja forte, isso é conosco. Ah, Deus me dá força. Ah, Deus me dá coragem. Ele já mandou você ser forte. Ah, Deus me dá força. Ele já mandou você ser forte. Ah, me dê coragem. Ele já mandou você vivenciar a coragem que já está sobre a sua vida. Até porque o Espírito Santo está aí. Você tem que ser forte. Porque você vai conduzir este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. O Deus de Jacó, Deus de Isaac. Olha tantas promessas de Deus ao longo da caminhada.
Ele diz de novo. Somente seja o quê? Forte. E agora ele intensifica. Muito o quê? Corajoso. Seja forte. Mas você tem que ser o quê? Muito corajoso. Quando Douglas estava ministrando, eu falei, Deus do céu. Se tivesse combinado, tinha dado tanto certo. Deus do céu. Qual é a base? Qual é a estrutura que é lançada diante de nós? Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. Se não tivermos relacionamento com Deus, as coisas não funcionam. Como eu entendo isso? Ele diz assim, tenha cuidado, obedeça a lei, ou seja, obedeça a palavra, que meu servo Moisés ordenou você. Ou seja, lembra do bate-papo que ele teve com você? Lembra das conversas? Lembra do que você viu? Lembra da lei? Lembra de tudo? Lembra do que Moisés compartilhou com você ao longo dos 40 anos de caminhada? Lembra de tudo isso? Está aí. Agora é com você. Faça aquilo que ele disse. Não desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Siga direto, não crie atalhos. Não facilite a vida. Porque a gente tem a tendência de facilitar a vida, de querer as coisas, né, com o menor esforço possível. A gente é assim, a gente quer tudo, mas com o menor esforço possível. Com o menor esforço possível. Ele diz, não. Há inimigos, há uma luta, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, mas existe um lastro onde você precisa de fato estar. No relacionamento com Deus, através da palavra, através da vivência espiritual. Para que você seja o quê? Bem sucedido, por onde quer que andar. Onde você for, você vai experimentar dessas promessas de Deus sobre a sua vida. Em casa, no trabalho, nos relacionamentos. Mas não é na sua força. Você precisa estender o lastro de relacionamento, de profundidade, de conhecimento, de envolvimento, porque é a partir daí que você conhece a Deus, é a partir daí que você se envolve com Deus, é a partir daí que você de fato acredita que de fato Deus vai cumprir cada uma das suas promessas. Hoje de manhã na escola aqui eu disse uma coisa, que o fato de acreditar em Deus, a gente parece que está fazendo algo extraordinário. Mas Tiago diz uma coisa interessante, ele diz assim, você crê em Deus? Faz bem, porque até o diabo crê. Ou seja, quando você diz que acredita em Deus, você está pau a pau com quem? Com o inimigo. Não é vantagem nenhuma, porque até o diabo acredita nisso. Então você precisa ir além, se elevar desse patamar, ir para um outro, de relacionamento profundo, de acreditar nas promessas, de que essas promessas entrem na sua vida e de que fato você seja aquilo que Deus projetou para a sua história, para a igreja, para a minha vida, para as nossas vidas. Tudo. Tudo. Não deixe de falar das promessas. Eu falei, sabe quando que a gente não fala? É quando a gente não vive. Porque a gente vai contar o quê? A gente vai dizer o quê? Quem é o Deus que nós servimos? O que Ele está de fato fazendo? Como Ele está agindo? De que maneira Ele está me envolvendo? Quais são as novidades? O que está acontecendo na minha vida? Nada. Eu vou contar o quê? Eu vou falar do quê? Eu não tenho nada para dizer. Então eu me calo, me fecho e me porto como um qualquer. Mas não como servo do Deus Altíssimo, poderoso. Eu me calo.
Eu vou vivenciar as experiências duras da minha vida sozinho, vou sofrer sozinho, vou ficar ali. Vou construir o meu mundo, olhando para o meu umbigo. Então, que se dane o outro, que vá para o inferno. Ou viva o inferno. Eu acho que pior, na verdade, viver o inferno já é o vislumbre do que de fato é um inferno. E como nós vivemos o inferno? Inferno é a ausência do favor de Deus. O literal é a ausência da misericórdia e do amor, mas é onde Deus despeja a sua ira. Na perspectiva de hoje é viver sem a presença de Deus. Por isso que alguém fala assim, nossa, minha vida está um inferno. Quando alguém diz isso, o que ela está dizendo? Nossa, minha casa está um inferno. Não há amor, não há misericórdia, não há presença de Deus. Está tudo difícil, tudo complicado. Está tudo complicado. Não deixe de falar as palavras deste livro. Não deixe de dizer das coisas que Deus tem feito na sua vida. Não deixe de falar. Tem gente sofrendo, porque não conhece a Deus. Perto de você, e você é o responsável. Você é o responsável. Não sou eu. Eu já tenho os meus. Eu já tenho os meus. Você é o responsável pelas vidas que estão próximas de você. É você. Jesus nos falou claramente sobre a missão da igreja, sobre a minha, sobre a nossa. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todos os lugares, todos os cantos. Todos os lugares. E o grande exemplo foi exatamente ele. Ele deixa o esplendor da sua glória, como diz a canção, e vem até nós para falar o quê? Do reino de Deus. Agora ele pede que aqueles que experimentaram, creram, vivenciaram, né, tiveram essa experiência profunda, agora então vá e fale. Ele veio para falar. Você experimentou, agora você vai e fale. Não cesse, Josué, de falar para o povo a respeito de tudo que eu tenho falado, de tudo que você experimentou, de tudo que você viu, de tudo que Moisés te falou, de tudo, de tudo. Fale para esse povo. Não deixe de falar as promessas deste livro, da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos farão o quê? Prosperarão. E você será o quê? E você será o quê? Bem-sucedido. A gente passa uma vida orando para ser próspero e bem-sucedido. Mas a gente não é forte, não é corajoso, não se relaciona com Deus. Mas a gente quer ser próspero e bem-sucedido. Mas não consegue. Isso não amplia dentro de nós, porque nós estamos dentro da nossa tendinha. Amarrados, presos. Não vimos o que Deus tem para nós. Versículo 9. Não fui eu que ordenei a você? De novo, seja o quê? Forte. Seja o quê? Forte. Fala para essa pessoa que está ao seu lado, esse amado aí. Pega no braço dele e fala para ele. Seja. 3 vezes Deus está te dizendo hoje. Seja forte. Mas ele não escutou. Eu não estou escutando aqui. Seja o quê?
Amém. Amém. Glória a Deus. Não se o quê? Está apavorado? Está apavorado? Você não sabe o que vai acontecer amanhã? Eu também não. Ninguém sabe. Semana que vem piorou. Mês que vem, então, acabou. Nós não temos noção do que vai acontecer amanhã. Não se apavore nem desanime. É isso que o diabo quer conosco, nos apavorar e nos desanimar. Porque ele sabe o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que teme a Ele. Deus sabe. Não se apavore. Não fique desanimado. Pois o Senhor seu Deus, está o quê? Estará com você, por onde você o quê? Andar. Quanto tempo? Todos os dias. Quanto tempo? Todos os dias. Deus estará com você. Vai à frente, aplanando os caminhos. Vai atrás para resguardar você. E vai ao lado para não deixar você cair. Todos os dias, Deus está com você. Todos os dias. Não foi isso que o nosso irmão falou? Que ao acordar, as misericórdias do Senhor já se renovaram sobre a vida dele? Aliás, ele só acordou, porque as misericórdias se renovaram sobre a vida dele. Todos os dias. Porque é promessa de Deus. É Ele. É Ele que faz isso conosco. É Ele. Então, hoje à noite, há um desafio para nós. Nós não temos terceira opção. Ou eu sou forte e corajoso e vivo todas as promessas de Deus que Ele tem para mim, ao sair da tenda e olhar para frente e perceber tudo aquilo que Deus tem diante de mim. Ou eu fico dentro da minha tenda, fraco, medroso, e vivo ali. Não tem terceira, mais ou menos dentro ou mais ou menos fora. Não existe. É sim ou não. Jesus diz uma coisa muito interessante. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou eu vivo intensamente o que Deus tem para mim, ou eu não vivo. E vou ver intensamente as angústias desse mundo. E tudo aquilo que esse mundo proporciona de ruim. Talvez seja isso que você está vivendo. Não acordou. E hoje Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Vem. Vem. Vem experimentar o melhor de Deus. Ele pode trocar o fardo, tirar o seu pesado, de angústia, de medo. Ele pode fazer coisas extraordinárias. Renovar a sua vida, transformar a sua vida, fazer de novo, te dar uma segunda chance de novo. Porque Deus faz assim todos os dias. Ele nos dá uma outra oportunidade de vivenciar a experiência mais gloriosa que é andar com Ele. Nós vamos participar da ceia. Quem sabe é agora, o tempo de renovo das promessas de Deus sobre a sua vida. E a ceia é um presente de Deus para nós. Por isso que a insistência é que você tome. Nada pode impedir você de participar. Nada. Nada. Deus nos trouxe aqui nessa noite para chamar a nossa atenção, para que a gente seja, de fato, o projeto que Ele preparou para cada um de nós. E eu encerro dizendo o seguinte. Eu vou descer.
Sabe por que Josué foi bem sucedido? Porque ele estava alinhado ao projeto de Deus. Não foi Deus que se alinhou ao projeto dele. Foi ele que se alinhou ao projeto de Deus. E é assim que nós precisamos nos lembrar. Se eu quero o melhor de Deus e vivenciar essa experiência, eu preciso me alinhar aos propósitos de Deus. E não Deus se alinhar aos meus propósitos. Vocês estão entendendo isso? Sou eu que me alinho aos propósitos dele. Não ele se alinha aos meus propósitos. Porque os pensamentos de Deus são maiores do que os meus. Muito, mas muito, mas muito. Por isso ele foi bem sucedido. Por isso ele cumpriu o que Deus tinha falado para ele. Tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele, ele cumpriu. Ele foi forte, foi corajoso. No final da vida, quando ele percebeu que a nação estava já na terra prometida, mas muitos estavam envolvidos com as coisas mundanas daquela terra, ele chamou os líderes das tribos, ele chamou os anciãos, ele chamou a liderança toda, se colocou à frente deles e relatou tudo que Deus tinha feito e falado. E falou uma coisa muito interessante, que está na casa de muita gente. Ele diz assim: quanto a vocês que estão me ouvindo, eu não sei o que vocês vão fazer. Eu não sei o que você vai fazer com a sua vida. Eu não sei com quem você vai se alinhar. Eu não sei com o que você vai pegar para você desse mundo. Eu não sei. Eu não sei o que você quer. O que você espera mais desse mundo. Eu não sei de nada da vida de vocês. Mas eu sei da minha. Da minha eu sei. Da minha casa eu sei. Eu e a minha casa, nós vamos viver os propósitos de Deus. Vocês eu não sei. Vocês é que resolvam. Agora eu sei o que me espera. Eu sei o que me espera. E eu também sei o que espera você, se você não desejar os propósitos de Deus na sua vida. Eu também sei. Mas é um problema seu. Porque relacionamento com Deus é pessoal, profundo. Deus chama por nome. Deus, quando olha, ele diz, a Isaías fala que o seu nome está escrito na palma da mão dele. Está lá escrito o teu nome na palma da mão dele. Então quando ele estende a mão para abençoar, ele vê o seu nome. Ele não vê o meu, ele vê o seu nome. Então quanto a você, eu não sei. Agora o meu nome eu quero que esteja na palma da mão dele. Para ele me abençoar. É assim que Josué encerra a vida dele. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Feche seus olhos para nós orarmos. Hoje à noite, ó Deus, o Espírito Santo do Senhor nos envolva. E que a palavra do Senhor, ó Deus, ministrada, ó Deus, seja, ó Deus, tremendamente, ó Deus, alcance, ó Deus, os corações que hoje estão nos ouvindo. Os que ainda vão nos ouvir. Que a poderosa mão do Senhor seja sobre nós. Porque assim como o Senhor foi com Josué, todos os dias de sua vida, que assim seja com as nossas vidas, Pai. Todos os dias de nossas vidas, seja conosco. Porque nós queremos servir ao Senhor. Nós queremos vivenciar as mais profundas, ó Deus, manifestações de poder do Senhor, Pai. Que assim seja sobre cada família que está aqui. Que assim seja sobre a vida da Oitava Igreja. Que assim seja sobre o povo de Deus, Pai, espalhado sobre a face da terra. Ó Deus, que assim seja sobre, ó Deus, cada membro dessa família, ó Deus, aqui da Oitava Igreja. Nos envolva e sustente as nossas vidas para a glória do Teu santo nome. No poder do nome santo de Jesus. Eu
eu oro agradecido. E que os nossos corações sejam nesta noite limpados pelo poder do sangue do Cordeiro. Ó Deus, perdoa todos os nossos pecados. Todos os pecados, Pai. Sejam, ó Deus, nesta noite perdoados pelo Senhor. E a nossa vida lavada no sangue do Cordeiro. Porque ao comer do pão e ao beber do cálice, ó Deus, sejamos impactados pela graça libertadora, renovadora e transformadora do Senhor. Em nome de Jesus. Para a glória do Teu santo nome. Oramos agradecidos. Amém. Paulo, ele escreve aos Coríntios, no capítulo 11. Ele vai ensinar ou falar para a igreja a respeito da ceia. E alguns princípios tão importantes. Ele começa ali no capítulo 11, a partir do verso 23. Ele diz que o que ele vai ensinar, ele recebeu de Deus. Porque a igreja não estava compreendendo bem o sentido da ceia. Eles achavam que era apenas comida e bebida. Então ele traz os princípios para nortear o envolvimento deles com Deus através do sacramento. Porque a presença, ela é espiritual. E quando nós comemos do pão e bebemos do cálice, Jesus, ele falando com os seus discípulos, ele diz: olha, o pão que você come, ele representa o meu corpo que é pregado na cruz. Isaías 53 diz que ele levou no corpo, todas as nossas dores. Ele levou no corpo todas as nossas enfermidades, tudo. Ele levou. Quando ele fala do sangue, ele diz que é o sangue da nova aliança, que é derramado. É o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O preço do resgate. O preço do resgate. É uma vida por uma vida. É uma vida por uma vida. Ou seja, você só existe porque Ele morreu por você. Se Ele não tivesse morrido por você, você não existiria. Você tem noção disso? Você é capaz de pensar que você só existe porque Ele morreu por você? Não, você nem aqui estaria. Então a morte de Cristo, Ele morreu a nossa morte. Você entende isso? Que Ele morreu a sua morte para você viver a vida dele. Há uma troca. Ele morre por você e você vive a dele. Mas para que isso aconteça, você precisa de fato experimentar esse renovo de encontro com Ele. Só acreditar por acreditar, eu já disse, não tem sentido. Então quando eu como do cálice, como do pão e bebo do cálice, isso precisa estar bem vivo dentro de mim. É isso que Paulo está dizendo. Na noite que ele instituiu a ceia, ele pega o pão, mostra e diz: isto é o meu corpo, que é dado por vós, é oferecido. Ninguém tomou, Ele deu. Ninguém tomou, Ele deu, que é oferecido por vós. Comei dele tudo. Depois ele pega o cálice e diz: isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Bebei dele tudo. Ou seja, vamos aproveitar o máximo de Cristo na nossa vida, porque Ele tem muito para oferecer para nós. Mas muita coisa. Então hoje à noite você é convidado de Deus para participar da ceia. O que impede? Nada deve impedir. Está brigado com o irmão? Peço perdão.
Cometeu pecado, peça perdão. O que impede? Nada. Não entregou a vida para Jesus ainda? Entregue. Nada pode impedir você de participar da ceia, porque a ênfase é experimentar o melhor de Deus e não ficar sem se alimentar e nem ficar sem experimentar de Deus. Feche seus olhos, faça essa oração nessa noite. Se comprometa com Ele. Ah, mas se amanhã acontecer alguma coisa, viva hoje. Amanhã Deus trará os seus cuidados. Amanhã você resolve. Que assim seja, Deus, nessa noite. Que o sangue do Cordeiro amado seja derramado sobre nós, nos purificando de todo pecado, toda injustiça. Que o sangue do Cordeiro, ó Deus, passe sobre as nossas mentes, sobre a nossa alma, Deus, profundamente, sobre todo o nosso corpo. Pai, nos purifica. Que ao comermos do pão, possamos nos lembrar de tudo que o Senhor fez por nós. Que ao comermos e bebermos do cálice, possamos nos lembrar de que o Senhor está conosco todos os dias. E que ao comermos e bebermos do cálice, ó Deus, possamos nos lembrar que o Senhor vai voltar um dia e estaremos contigo na glória para sempre. Aleluia, glória ao teu nome. E que hoje, ó Deus, sejamos fortalecidos. Que sejamos, ó Deus, fortes, corajosos, para experimentarmos tudo que o Senhor tem para nós. Diante de tudo que está, ó Deus, prometido. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém.